Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é a doutora Ruth, né? Cientista, mestre, doutora e pós-doutora. E podem confirmar todos os meus títulos, não tem falsificação nenhuma no meu currículo Lattes, tá? Estou aqui hoje para conversar um pouco com você sobre a filosofia da ciência, né? Esta maravilha que é a questão científica, que é o conhecimento acumulado pelo humano, pelo ser humano, que se transforma nesse cabedal imenso de conhecimento científico que hoje acumulamos, né? Muito bem. Embora o ser humano tenha durante muito tempo avançado do ponto de vista científico, ainda hoje se percebem contestações da ciência, né? Se percebe um certo negacionismo, se percebe em determinado momento um confronto, né, entre ciência e senso comum. Então, antes de mais nada, antes de avançarmos na nossa conversa, eu acharia interessante nós estabelecermos essa diferenciação que é tão cara e que é tão importante, né? Que é a diferenciação entre ciência e senso comum. O que seria a ciência? O que seria o senso comum, né? Partamos então do princípio, né? Veja só, primeiro, não existiria ciência se antes não existisse senso comum. O senso comum, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que ele se torna a base do conhecimento científico, porque o senso comum é um conhecimento espontâneo. Rubem Alves, né, um grande escritor brasileiro, ele vai dizer que a ciência nada mais é do que o senso comum refinado. Uma definição que eu considero assim, extremamente importante, né, para o nosso contexto. Mas vejam só, vamos avançar um pouquinho. Então vejam, o senso comum ele tem uma peculiaridade e que, de certa maneira, diferencia da ciência, porque o senso comum ele é particular, né? O senso comum ele é particular. Em que sentido? Em que sentido? No sentido que ele vai olhar pequenas realidades, pequenos fragmentos desta realidade e vai compor uma generalização apressada. Vai compor uma generalização apressada. Vocês, obviamente, alunos, né, devem já ter visto, como professor Adriano, né, a questão das falácias de generalização apressada. Normalmente, uma falácia de generalização apressada, ela vai surgir quando o indivíduo ele vai, a partir da análise de alguns fatos fragmentados, tentar chegar a uma conclusão geral, sem a análise necessária. Ok? Se o senso comum ele é particular, o conhecimento científico, a ciência, ela é universal, ela é geral. Ela busca fazer com que as conclusões valham para todos os casos que se assemelham ao estudo. A ciência não interessa o caso particular. A ciência ela não vai desvendar algo individualmente, ela busca a universalização desse conhecimento, desse saber. Ok? Deste modo, nós vamos analisar ainda que o senso comum ele é fragmentário, né? Em que sentido? Que ele não estabelece conexões. Ele não estabelece as conexões. Veja só, o senso comum, o chazinho
da vovó é o senso comum. A vovó, a bisavó fazia o chazinho para a dor de cabeça, que a vovó continuou fazendo, que a mamãe continuou fazendo, que eu continuo fazendo. Mas vejam, esse saber da vovó, da bisavó, da mamãe, ele era fragmentário, porque ele não estabelece a conexão. Por que que o chá de Marcela fazia bem para o estômago? Não estabelecia conexões. Simplesmente o senso comum, ele se funciona, ele se contenta com o fato daquele saber funcionar e pronto. A ciência não. A ciência ela é, em vez de ser fragmentária como o senso comum, ela é unificadora. Ela busca unificar, por quê? Porque ela quer buscar conexões entre os fatos. Por que o chá de Marcela consegue amenizar uma dor no estômago, uma dor de cabeça? Qual é o elemento que está ali dentro, que está compondo aquele chá, aquela infusão, melhor dizendo, né? Que proporciona isso? Qual que é o princípio ativo que está sendo ativado naquela infusão? Outra característica que diferencia as duas. O senso comum, esse saber popular, esse saber que se origina espontaneamente nos indivíduos, ele é subjetivo. Por quê? Porque ele surge do sentimento das pessoas, dos juízos de valor dos indivíduos. Ele é muito subjetivo, ele é muito pessoal. De outra forma, a ciência ou o conhecimento científico, ele visa a objetivação, ele é um conhecimento objetivo. Por que que falo eu que é um conhecimento subjetivo? Porque ele é imparcial, pois ele independe das minhas preferências enquanto cientista. Independe das minhas preferências enquanto cientista. Ok? Então, ele busca o conhecimento, pelo conhecimento. E por fim, nós poderíamos dizer que o senso comum, ele é ambíguo, né? Porque a partir de poucos casos ele quer gerar muitas vezes uma regra geral, né? E ele vai gerar, então, como nós falamos anteriormente, essa generalização apressada, ou seja, vai gerar muita ambiguidade no interior da sua explicação. Do contrário, o conhecimento científico ele vai ser rigoroso, porque os conceitos são definidos para evitar ambiguidade. Nós vamos ter aqui a matematização da linguagem. A linguagem ela vai ser matematizada, ou seja, a matemática é uma ciência exata, não existe outra interpretação diante de um 2 mais 2. A ciência ela vai se utilizar da linguagem simbólica, da lógica simbólica, que acredito que vocês já viram também isso. Entende? Por quê? Porque quer se evitar qualquer possibilidade de ambiguidade. Né? Então, diante dessas duas realidades, o senso comum e a ciência, que são realidades que fazem parte do nosso dia a dia, nós somos senso comum e nós somos ciência ao mesmo tempo. Eu não posso preconizar que um é mais importante que o outro, porque na verdade existe uma relação de interdependência entre eles. O senso comum, né, que é o conhecimento indígena, muitas vezes que não tem ciência por trás, que não tem rigorosidade na pesquisa, mas que a tradição daquela tribo foi trazendo com o uso de determinadas ervas medicinais, em determinado momento pode acarretar grandes descobertas, grandes avanços científicos, porque a ciência vai se apropriar daquele senso comum e vai produzir um medicamento.
Se sabe que de fato usar aquela erva melhora tal situação. Então vamos pesquisar a erva e vamos entender o que dela, qual o princípio ativo presente nela que pode melhorar aquela situação. Entende? É a ciência e é o senso comum. O que muitas vezes nos debates científicos começa a aparecer atualmente é uma incorporação de discursos de senso comum, ambíguos, particulares, fragmentários, subjetivos. E isso não cabe na ciência. E por isso que esse espaço, então, a chamada filosofia da ciência é identificar, é saber identificar esses pontos e conseguir atuar de modo a não comprometer o discurso científico. Ok? Então vejam só. Até a Revolução Científica, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a ciência conectada, junta com a filosofia. A Revolução Científica ela vai estabelecer essa separação entre ciência e filosofia. Ou seja, a ciência ela vai ter um campo de ação e a filosofia ela vai ter o seu campo de ação. A ciência ela vai se subdividir, no primeiro momento, física, química, biologia, né? Depois vai ter, né, contemporaneamente, a ciência ela vai ter muito mais divisões, né? A mecatrônica, enfim, a biomedicina, enfim, vai se, né? Mas todas elas com uma metodologia muito rigorosa para chegar às suas conclusões, para chegar aos seus, às suas teorias finais, okay? Ou as conclusões que delas derivam, utilizando-se, claro, do método científico. E contemporaneamente, queridos, nos surge uma outra perspectiva muito interessante, que é o que ficou conhecido, ou que é conhecido hoje como comunidade científica, né? Ou seja, o que é uma comunidade científica? Uma comunidade científica nada mais é do que um conjunto de indivíduos que se reconhecem e são reconhecidos como conhecedores que detêm em determinado campo científico. Então nós vamos ter a comunidade científica, né, internacional, hoje que está em destaque, né, e é muito pouco ouvida muitas vezes, né, dos infectologistas, ou seja, aquele ramo da ciência que vai cuidar da questão das infecções, do acometimento de infecções, os virologistas também, né? E nós temos as comunidades científicas que hoje elas puderam se compor hoje devido, obviamente, né? Devido, obviamente, né? Devido, obviamente, à facilidade nas comunicações que ocorreram, né? Nos meios de comunicação. Então, os cientistas, os grupos de cientistas conseguem se comunicar das mais variadas localidades do globo, né? E compartilhar seus conhecimentos. Ou seja, como é que se compartilham os conhecimentos nas revistas científicas hoje, nas comunidades científicas? Através de publicações em revistas científicas, através de simpósios, de seminários, de congressos, de reuniões, de eventos internacionais, nacionais, regionais, sobre determinado campo científico. Então, tudo isso gera uma grande segurança no campo da ciência. Porém, ainda hoje, nós temos a contestação desses elementos, né? Ou seja, eu tenho uma comunidade internacional, uma comunidade científica nacional, né? Dos médicos, dos infectologistas, dos virologistas, né? Que no Brasil, no mundo, enfim, por exemplo, estão desaconselhando o uso de determinado medicamento.
para combater determinado vírus, né? Porém, grupos, né, que não têm, que se dizem cientistas, mas apelam para um conhecimento do senso comum de poucos casos, fragmentados, subjetivos, né? E lançam uma contra-argumentação que não tem apoio nas descobertas e nos testes rigorosos que a ciência estabelece. Então, vivemos um certo confronto hoje, né, dentro do campo científico desses padrões, né? Muito bem. Percebe-se que até determinado momento da história, as grandes descobertas científicas, elas se davam por indivíduos, por pessoas, né? Ah, esse aqui descobriu a lâmpada. Ah, esse aqui descobriu a penicilina. Ah, esse aqui descobriu isso. De determinado momento histórico para cá, com o advento das comunidades científicas, o que se percebe é que são os grupos que desenvolvem as grandes teorias. E aqui está uma riqueza inquestionável. Os grupos de cientistas são as comunidades científicas que se utilizam de laboratórios, de instrumentos, né? E que desenvolvem pesquisas, que testam, que replicam as pesquisas, né? As grandes inovações, elas vêm disso. A cura ou a prevenção, a vacina para prever essa determinada doença, que me referi antes, e por causa disso estou usando máscarazinha hoje, né? Ela vai se dar, provavelmente ela vai se dar ainda este ano, porque a comunidade científica se reuniu. Não foi o esforço de uma pessoa isolada, que meteu cloroquina dentro de um frasquinho, agitou e injetou na... Não, não foi isto, né? Se deu devido à comunidade científica que se organiza e busca a solução mais adequada, com testes rigorosos, dentro de uma metodologia toda definida, né? Então vejam, quando nos referimos a esse aspecto, outra questão ela nos é colocada. E aqui para concluir também, tá? Muito bem. A ciência, ela deve levar em consideração valores, os valores diante da sua atuação. O cientista, ao agir, ele deve estar balizado por valores. O que deve nortear a conduta do cientista? Então nós podemos dizer que existem dois grupos de valores, né? Na perspectiva da ciência, né? Os valores cognitivos e os valores éticos e políticos. Quando se fala em valores cognitivos, por favor, prestem muita atenção nesse aspecto que vai ser apresentado agora. Nós temos três questões centrais: a imparcialidade, a autonomia e a neutralidade. Esses três valores, três tópicos de valores cognitivos, eles são essenciais para a conduta científica. E nós vamos perceber que a ciência ela carece de valores para a sua atuação. Ok? Começamos esse troço que só está embaçando. Eu não consigo ver bem vocês, mas eu vou permanecer assim, tá? Sem o meu óculos agora. Vejam só. O que seria um valor cognitivo da imparcialidade? O que significa ser imparcial? Muito bem. Ser imparcial significa abster-se de interesses particulares e considerando apenas o crivo rigoroso da ciência. Imparcial é aquele cientista ou é aquele profissional
né, que trabalha dentro de algum campo científico, que vai pesquisar, que vai desenvolver ciência sem interesses próprios, sem interesses, inclusive, de realização. Ele vai desenvolver o saber científico, ele vai desenvolver ciência, porque ele considera aquilo correto e ele vai fazer ciência dentro de uma metodologia muito rigorosa. Ele vai fazer desta maneira. Ah, mas vai demorar mais, os resultados vão demorar mais para aparecer. Não tem problema. Tem que ser assim. Tem que ser desta forma, tá? E assim ele vai fazer, ok? Então, vejam que hoje, muitas vezes, a ciência ela já se compromete nesse primeiro aspecto. Por quê? Por trás de tudo isso está uma discussão econômica. O que baliza a nossa sociedade? O que nos coloca diante de uma perspectiva de sociedade? O que nos inclui na sociedade hoje? Basicamente, o capital. Então, muitas vezes, a pesquisa do cientista se torna, muitas vezes, inviável do ponto de vista econômico se ele a fizer de maneira imparcial. Tá? Segundo ponto, que se liga, os três pontos eles se ligam, tá? Segundo ponto, a questão da autonomia, né? A questão da autonomia. O que significa? O cientista ele tem que manter uma posição de autonomia, ou seja, uma independência da pesquisa que ele está realizando com relação a pressões externas. Ele tem que fazer aquilo que ele considera o correto naquele momento, aquilo que ele projetou como sendo a necessidade. Ele não pode sofrer pressões externas ou se deixar levar por pressões externas, nem que essas pressões externas, né, muitas vezes pressionem demais. Entenderam? Enfim. E terceiro ponto, que faz o fechamento com os outros dois. Neutralidade. E aqui é algo extremamente complexo. Tá? Neutralidade seria que o cientista ele deve pesquisar buscando atender única e exclusivamente o aspecto do conhecer, do conhecimento. Nenhum outro aspecto deve entrar em consideração aqui. Eu vou fazer pesquisa porque essa pesquisa visa ampliar o conhecimento. E agora me digam, o cientista, o pesquisador hoje, ele vive de quê? Ele vive como todas as pessoas vivem. Nós precisamos do elemento financeiro para sobreviver, para existir na nossa sociedade. Ok? As pesquisas científicas, elas são caríssimas. Elas demandam recursos imensos. Como é que vamos conseguir ser imparciais, autônomos e neutros de maneira completa se dependemos de um capital externo, de interesses externos? Aí alguém poderia dizer, mas os governos deveriam investir em ciência. Concordo, os governos deveriam investir muito mais em ciência. Mas mesmo assim, nós estaríamos sujeitos a pressões externas. Porque o governo, quase que como via de regra, ele vai financiar aquilo que for do interesse do plano do governo. Então ele vai oferecer bolsas para os cientistas, para os pesquisadores que pesquisarem tal assunto. Se eu não pesquiso realmente
aquele assunto naquela perspectiva que ele quer, eu não ganho a bolsa, eu não ganho o meu recurso, eu não consigo fazer a pesquisa, e eu vivo de pesquisa, e eu preciso de recurso. Então, eu acabo cedendo e pesquiso na perspectiva que eles pedem para mim poder ter acesso à bolsa, ter acesso ao recurso. Percebem? Eu posso ser uma grande detentora, né, de um projeto que vai mudar a perspectiva da agricultura no Brasil. E eu apresento isso para uma multinacional. O projeto ele é fantástico, as minhas descobertas científicas são maravilhosas. Mas a empresa ela pega aquele meu projeto, lê aquilo e percebe que ele poderá ser mais rentável para a empresa se eu mudar a perspectiva, né? Ou seja, o meu projeto ele é limitador do uso de agrotóxicos, por exemplo. Mas a empresa, ela percebe que ela pode ser muito mais rentável para ela se houver um acréscimo de agrotóxicos. Então, eles me vêm e dizem assim, olha, achamos o teu projeto científico muito interessante, gostaríamos de bancar o desenvolvimento dele, mas para isso nós temos que mudar isto aqui. Até quando o cientista ele vai aguentar e dizer, não, eu não vou mexer, né? Então vejam, neutralidade, imparcialidade e autonomia estão hoje, todos eles, em xeque justamente pelo elemento da economia, ou elemento econômico. Né? E numa outra perspectiva, nós temos também os valores éticos e políticos, que é o uso que nós fizemos ou fazemos da ciência. É indiscutível, né, que a ciência ela avançou muito nos últimos anos, a tecnologia ela avançou muito nos últimos anos, né? O ser humano ele, em termos tecnológicos, ele se remodela, ele se reinventa semestralmente praticamente, né? Mas qual é o uso ético e político que fazemos dessa tecnologia? Veja dois exemplos. A indústria da guerra, altamente tecnológica, altamente científica, mas ela tem uma perspectiva ética por trás dela. Desenvolver tecnologia para acabar com a vida dos seres humanos. Desenvolver tecnologia para liquidar com a vida humana. E essa mesma tecnologia ela é utilizada com fins políticos, de domínio global, na maioria das vezes, de domínio regional, de domínio étnico. Outro, a indústria farmacêutica, por exemplo, muito importante, de muitas contribuições, mas ela sempre leva em consideração essa perspectiva étnica por trás. Mal e mal se começa a falar no surgimento da vacina para conseguir estabelecer o controle dessa pandemia que se estabelece e qual é a discussão que vem à tona no primeiro momento? Quanto vai custar? Ela vai ser de graça, a população mundial vai ter acesso, né? E um grupo já de intelectuais começa a discutir isso, porque há necessidade de se discutir do ponto de vista ético, e aqui que entra a filosofia na ciência também de maneira bem decisiva, o uso ético, o uso correto, o uso a partir de valores que fizemos ou que fazemos do aspecto científico, da utilização da ciência e da tecnologia. A ciência, ela não é negativa. A tecnologia, por si, não é negativa. É negativo o mau uso que fazemos de ambas. Ok? Espero ter contribuído com vocês de alguma maneira. Fica o meu abraço gigante e até mais. Tchau, tchau, tchau.